Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade ao estudo dessa oitava lição, com o título O Plano Divino de Restauração. E nessa segunda-feira, o nosso tema é Advertências para hoje. Muito bem, vamos ver como é que as advertências de séculos atrás, ou quase milênios atrás, nos servem hoje para o nosso cotidiano. Pergunta A. Além de Isaías e Jeremias, quem mais Deus chamou para profetizar contra Judá e por quê? Então vamos ver o que aconteceu. Vamos entender primeiro um contexto, Miqueias. O livro de Miqueias, ele foi escrito no século ali dos 8 anos de Cristo, mais ou menos, durante o reinado de Jotão, Acás e de Ezequias. E Miqueias profetizou contra os pecados tanto de Samaria, que é a capital do Reino do Norte, como também de Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Então, quando falamos aqui do juízo de Deus, advertências e Deus chamou o profeta, estamos a falar desta época, que é um chamado a um julgamento, ou chamado à atenção, né? Que é uma advertência para nós hoje também. Então, Deus convoca, naquele contexto, Deus convoca ali toda a terra como testemunha, e o julgamento não é secreto, é público, muito solene, como diz, o profeta descreve. E o Senhor fala desde seu santo templo, indicando então a sua autoridade soberana perante aquelas ações, perante o que ele estava ali falando através daquele profeta. E a linguagem ela é simbólica, mas, de certa forma, impressionante. Deus desce para julgar, é o termo que é usado, montes se derretem como cera, é outro termo usado, e vales se fendem como águas violentas, é o que aqui está escrito. O que isso traz e demonstra para nós? A santidade de Deus, quando ele fala que desce para julgar. Montes se derretem, é o poder que Deus tem, e que é um poder irresistível ao ser humano, e os vales se fenderem a gravidade do pecado. Ele está dizendo realmente que aquilo era mal. Então é uma linguagem típica, usada profética, né, de forma profética, para, de certa forma, nós conseguimos entender isso. E a causa do juízo, o que, que é? Quando ele diz ali, tudo isso por causa da transgressão de Jacó. Ele quer dizer que o problema não era só político, ele tinha também um problema social ali. E, além disso, principalmente espiritual. Então, tirando o político social, o espiritual era o principal deles, que é a transição de Jacó, que é a idolatria e a corrupção social. E Samaria simboliza, então, o pecado do reino, como já tinha dito, e Jerusalém vai representar a corrupção do espiritual da tribo de Judá ou do reino do sul. E até os centros religiosos estavam corrompidos. Então, na descrição, ele vem trazendo: nas suas camas intentam a iniquidade. Então, eles planejavam o pecado. Infelizmente, era algo que estava no coração e na mente e viviam aquilo. E não era acidental. E isso é que é mal. Dormiam pensando como ia praticar a injustiça e depois, no outro dia, executavam o mal. Então, usavam o poder para oprimir e era de certa forma, um pecado consciente, deliberado, uma coisa mesmo planejada e feita. E, além disso, existia aquele pecado econômico e social, que seria cobiçar os campos, roubar as propriedades, tirar a herança familiares. E devemos lembrar que na lei de Israel, a herança das terras era dada por Deus. Portanto, ao tomar e ao roubar essas heranças, estavam violando tanto ao próximo, que era um roubo direto a eles, quanto ao próprio Senhor, o mandamento de Deus, em duas situações, não só o roubo, o furto em si, que já de certa forma, um pecado, como também Deus deu. Então, eles estavam tirando uma coisa que Deus deu. E depois vinha trazendo sobre a resistência, o povo questionava, então encurtou-se o Espírito do Senhor, é parte do texto. Então, eles achavam que Deus não julgaria, eles estavam, assim, de certa forma, anestesiados, não tinham temor mais de Deus. E Miqueias então vai responder que o Espírito do Senhor não mudou, é o mesmo de sempre. Vocês conhecem a história, que a palavra de Deus faz bem aos que andam retamente, certo, correto, que era a parte que eles queriam e gostavam, mas também que Deus, a mesma palavra de Deus, a mesma questão, a mesma lei, ela protege e faz bem, mas ela também mostra a desobediência do povo. Então, notava-se logo que o problema não estaria em Deus, mas sim no povo e na desobediência que eles estavam ali causando. E nem estava também no profeta o problema, né? Então, o que nós entendemos aqui desse ensino, que quando pergunta ali, né, por quê? Porque Deus vê tanto o pecado religioso como o pecado social.
ele acompanha ali as duas coisas e está sempre de olho nessas todas as questões do ser humano. E o juízo divino é consequência da resistência ao erro. O profeta chegou, falou, explicou e eles não aceitavam. E o poder é usado, então, para trazer a condenação. A mesma lei que ela protege, que ela está ali fazendo, que é uma bênção para todos, que é a palavra de Deus, toda a inspiração, ao mesmo tempo é juízo para aqueles que não querem aceitar e não querem obedecer. Porque Deus, o Espírito de Deus, ele continua santo e justo e não altera, ele não muda, é sempre o mesmo. E devemos ter consciência desses principais ensinos que esse tema, esse tópico aqui quer trazer para nós dentro desse contexto aqui da Miqueias. Então, Miqueias foi, além de Isaías e Jeremias, que trouxe ali, então, essas revelações para esse povo. Pergunta B. Durante o reinado de Ezequias, filho de Acás, como Miqueias devia confrontar os falsos profetas? E por que isso também é necessário fazer hoje? Então, tinha o reinado de Ezequias, o filho de Acás, e Miqueias então foi confrontar ali alguns falsos profetas que estavam fazendo umas profecias falsas ali para Ezequias. E o texto vem trazer, o texto de Miqueias 3, 5 a 8, então, vem numa explicação bastante interessante. Para já, o contraste entre o falso e o verdadeiro, que isso é mais importante. Até nos dias de hoje nós percebemos isso. Então, ele denuncia alguns líderes espirituais que eram corruptos e estavam afirmando que eles eram divinos, que era chamado por Deus. E é mentira. Eles dizem ali, como o texto fala, mordem com seus dentes e clamam paz. Ou seja, quando recebem o pagamento, o benefício, profetizam coisas boas. Depois o texto fala, contra aquele que nada lhes dá, prepara a guerra. Se não recebem recompensa, então anuncia juízo. Então estava ali usando isso como uma forma de pagamento, como uma barganha, como um meio de ganhar dinheiro. Então, olha, atenção, você me paga, eu vou profetizar coisas boas para você. Se você não pagar, olha, cuidado, vai sair da minha boca coisa que você não gosta. Então, ele transformava esse ministério profético, que era uma coisa tão sagrada, tão santa, de tanta confiabilidade que deveria ser, num negócio. Hoje também não é diferente. Vamos olhar hoje o que se tornou as igrejas, o que se tornou um negócio, tá mesmo. O esquema não está muito diferente nos dias de hoje. E depois, temos que lembrar do juízo que vai vir sobre esses profetas. Diz que Deus declara que ia retirar a visão, ia retirar daqueles que muitos profetas eram realmente profetas e depois se deturparam. Depois deixaram levar pelo dinheiro, por ganância, por outras coisas. Então, Deus ia retirar deles aquilo que eles fingiam ter, que era a noite visão, que era trevas sem revelação, que era o silêncio da parte de Deus. E Deus ia então julgar eles e Deus não ia falar mais com eles, ia fazer uso do silêncio para eles. E logo envergonham, porque as profecias deles já não se cumpriam e não teriam resposta nenhuma divina. Então, quem usa o nome de Deus para benefício próprio realmente entra numa situação muito complicada. Naquela época, Deus se silenciava para os profetas, mas hoje está entrando numa situação que realmente haverá uma consequência muito grande para essas pessoas. Vamos ver aqui a pergunta C. Não, ainda um comentáriozinho sobre a pergunta C. A nota traz alguns comentários interessantes, inclusive até um paralelo que eu queria fazer, que quando no versículo 8 o profeta ainda fala que eu estou cheio de poder do Espírito do Senhor. Mas na verdade há um contraste forte. Falar é uma coisa. Na realidade, falavam por interesse, buscavam lucro, anunciavam paz falsa e receberiam silêncio da parte de Deus. Já o profeta verdadeiro fala pelo Espírito Santo, busca fidelidade, denuncia o pecado e está cheio do poder do Espírito Santo. Então, realmente o poder que ele tem era maior porque era um poder divino. Então vamos lembrar aqui, poder do Espírito de Deus, o juízo, que é o discernimento moral, que trazia ali, nem sempre era coisas boas, porque o povo estava em transgressão, e ele tinha uma força muito grande para fazer isso, uma coragem vinda de Deus para fazer esse trabalho. Então, Deus condena uma liderança espiritual corrupta, lógico, sempre foi. O ministério não pode ser movido por um interesse financeiro, não deve de maneira nenhuma, nenhum de nós podemos ter esse tipo de ministério. Paz sem arrependimento é falsa paz, ou seja, dizer que você vai ter paz, vai ser sossego, tranquilidade, sendo que está em pecado,
Isso é falso. E o verdadeiro chamado é marcado, então, por um poder espiritual que a pessoa recebe e realmente causa transformação dentro da pessoa. Agora sim, a nota ela traz para nós alguns aspectos interessantes. Esse trecho do Grande Conflito, página, perdão, 594 e 595. Então, esse texto vai trazer aqui um conflito final, vai trazer ali uma explicação entre a verdade bíblica e muitos enganos religiosos que está acontecendo agora, somente nos últimos dias, que a fazer um contraste aqui entre Apocalipse e próprio apóstolo Paulo, como fala ali ao Timóteo, ele vem trazendo também ali sobre isso, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão o ouvido da verdade, voltando para fábulas. Então, ao comentar isso, vê-se logo que Deus envia advertência extremamente sérias, para nós termos noção disso. E elas não simbolizam anjos voando pelo meio do céu, elas são símbolos de anjos voando pelo meio do céu, e a mensagem universal é urgente. Então, está trazendo uma mensagem para todo o povo. Então, para o mundo inteiro, atenção, advertência. E depois da advertência contra a adoração à besta. A nota é bem clara, falando ali sobre essas mensagens, terríveis juízos que vai ter, fala sobre a marca da besta e como evitar receber ela. Então, é apresentado de forma decisiva para cada indivíduo no futuro. Então, vamos ver que o estudo da profecia é importante, nós estudamos para não ser enganado. A compreensão do que é a marca da besta, nós devemos saber do que é a besta, e a decisão consciente de não receber essa besta. Então, a nota traz para nós algo assim bastante interessante. E logo, ali quando é citado Timóteo 2, 4 a 3, é a sã doutrina não é suportada, ou seja, não é suportada a sã doutrina que está lá escrito. Então, o argumento, a verdade bíblica confronta os desejos humanos, o desejo carnal. Muitas pessoas preferem mensagem mais agradável do que a realidade para mudar o seu coração e se preparar para a volta de Jesus. E Satanás oferece um ensino que vai harmonizar com as inclinações carnais. Aí fica fácil. É o que a maioria das igrejas tem, é o que é sugerido, inclusive, para você, entre o nosso povo. Acho que já não precisa disso. Acho que esse povo é antigo, antiquado. Ou seja, e o inimigo sugere muita doutrina que vai harmonizar com aquilo que você quer, que o seu coração quer, que o coração tem inclinação. E devemos ter muito cuidado com isso, porque o problema não é a falta de informação, é a resistência que nós temos à verdade. Nós não queremos ela. Então nós criamos um Deus diferente. E por isso o primeiro mandamento fala: não terás outros deuses diante de mim. Deus sabia que nós teríamos a tendência em criar um Deus que seria um Deus conforme nós queremos, que aceita aquilo que nós aceitamos. E aí esse Deus não existe. O Deus é sempre o Deus verdadeiro. Devemos lembrar que dentro aqui do segundo parágrafo desse grande conflito já vem dizendo que nenhum desses, nota-se que há um princípio muito importante que é somente a Escritura, o que está escrito, o mesmo princípio que Jesus usou, está escrito. E nesse está escrito a opinião de pessoas instruídas, conclusão científica, credo, concílio, voz da maioria, nada disso é autoridade. A autoridade é assim diz o Senhor. E essa doutrina deve ser fundamentada, então, na palavra de Deus e não em tradição, não o que todos falaram, não o que, olha, a ciência comprovou, então a conclusão científica chegou a A, B ou C. Não, exatamente lembrar que isso devemos basear no está escrito na palavra de Deus, porque muita coisa muito sutil vai aparecer para nós. Então a mensagem do Apocalipse é urgente, é decisiva, que vem trazendo aqui nesse tema. A verdade bíblica exige um estudo muito pessoal, meu, seu, de todos nós, e responsabilidade em cima desse estudo. E depois a nossos atos, nossos estudos, o que vamos ensinar, vai levar a outras pessoas também a ter um discernimento certo ou errado. Devemos ter consciência disso. E depois a maioria nunca vai ser critério de verdade, e a Bíblia deve ser a autoridade suprema em matéria de fé e de conhecimento. Portanto, devemos ter a plena noção disso. Pergunta C. Descreva o perigo do exclusivismo que nasce da justiça própria. Então vamos lá ver. Por que o exclusivismo da justiça própria? É quando nós chegamos então a tomar aquelas decisões e achar que aquilo não tem problema. Eu acho que. E quando nós iniciamos nesse acho que, as coisas se complicam muito na religiosidade, na espiritualidade da pessoa.
Mas Miqueias vem explicando aqui, nesse 3, 9 a 12, da corrupção total, da liderança e do juízo inevitável que ia acontecer devido a essa corrupção. Então, o livro de Miqueias, novamente, cabe ele confrontar diretamente as autoridades civis, religiosas e espirituais de Judá sobre o assunto. Então, Miqueias acusa os chefes, também os principais, de corrupção política, de construir Sião com sangue, prosperidade baseada em violência, a Jerusalém edificada com iniquidade, ele é bem claro em dizer isso, que é o crescimento à custa da injustiça, e a corrupção em todos os níveis. Nós vemos aqui, se formos separar isso, vemos aqui 3 grupos. Grupo, chefe, sacerdotes e profetas. Qual o pecado? O chefe julga o suborno. O sacerdote ensina com interesse, já não é mais aquilo que Deus diz. E os profetas adivinham por dinheiro. Então está uma situação muito crítica na cidade, e é o que o profeta vem aqui dizendo. Isso revela uma presunção religiosa muito grande. Confiar na presença do templo, acreditar nos rituais garantindo a proteção pelos rituais que faziam, pensar que Deus estava obrigado a defendê-los porque estavam fazendo aqueles devidos rituais e sacrifícios. Então era uma falsa segurança espiritual que estava acontecendo. E esse é o perigo exclusivo da justiça própria que é falado aqui nesse texto. E muitas vezes nós podemos cair no mesmo erro achando que eu oro, eu vou à igreja, eu estudo a lição, sábado eu estou lá fazendo, né, a minha presença na igreja, meu contributo. Aí eu canto, eu louvo o Senhor para poder, né, e achando que alguma obra que você faça vai te dar algum mérito. Isso é justiça própria, não dá mérito nenhum, infelizmente é assim. Então Deus ele vai responsabilizar os líderes pelo estado moral que a sua igreja esteja devido a esse tipo de situação. A religião sem justiça ela é hipocrisia. Devemos lembrar que a corrupção espiritual e social vai caminhar juntas. E a presença do templo não substitui a obediência, ou todo o sacrifício, toda aquela pompa que tinha de rituais que eles faziam ali, não vai substituir a obediência que eles tinham, o amor que deve ter pelas coisas sagradas, e o amor a Deus e a obediência à sua lei. E a presunção espiritual vai sempre preceder a ruína. Devemos lembrar que para nós hoje, não basta dizer que eu vou à igreja, que eu sou crente, ou que eu sou, até batem no peito, eu sou da igreja adventista, movimento de reforma, eu estou na igreja certa, ou esse tipo de coisa. Não vale nada disso. A verdadeira fé vai exigir primeiro a justiça, depois vai a integridade que você tem que ter com aquilo que você aprende e a fidelidade para com Deus. Porque Deus não protege sistemas corruptos, ou protege igreja, ou protege nome. Ele vai fazer o quê? Ele vai proteger pessoas, indivíduos, que vai estar com um bom discernimento. E isso o chefe de família deve ter esse critério, esse cuidado, porque ele é muito responsável pela igreja. Por que chefe de família? Porque se você educar bem a sua família, se você com a sua esposa ter vamos dizer, um estudo da palavra de Deus, buscar espiritualidade, buscar santificar a si próprio, a sua esposa também, juntos, santificar toda a família, vai levar uma família santificada para a igreja, vai formar uma boa igreja. Então é muito importante ter esse critério, essa aplicação espiritual individual e dentro da família, para isso formar uma boa igreja. E o texto aqui é Desertos, o Grande Conflito, página 27, vem trazendo o Miqueias, né, que é citado aqui nesse texto. Nesse grande contexto aqui, aplica o quadro profético que Miqueias, a condição espiritual de Jerusalém nos dias de Cristo. Ou seja, vamos dar um passinho à frente. Então, traz o contexto, vai descrever que afirmava obediência, eles eram fiéis, eles faziam, para eles cumprir a lei era orgulho, até ostentavam isso, orgulhavam da identidade religiosa que tinha, somos filhos de Abraão, considerava moralmente superior aos outros, os gentios não tinham direito, nem abriam a religião para os gentios, eram fechados ali dentro daquilo, mas na prática o que eles faziam? Violava a lei de Deus, violava todos os princípios, não tinha amor ao próximo, substituía a obediência por formalismo, transformava a religião em aparência externa, que era só para os outros ver, interiormente era vazio, era oco, e isso reflete o que Jesus pronunciou repetidamente. Se nós formos ler, por exemplo, Mateus 23, está ali uma descrição completa que Jesus fazia dessa circunstância, tudo isso. Então, a justiça própria é quando alguém confia na própria religiosidade externa, no que ela pratica, no que ela faz, e não no arrependimento genuíno, não na graça de Cristo, não na transformação que Cristo faz pela pessoa.
Então devemos ter a noção de que eles rejeitaram e mataram o próprio Salvador. Conhecemos a história. A razão principal foi o quê? Jesus estava sempre chamando ao arrependimento, expondo, de certa forma, os pecados deles, mas com muito amor, com muito carinho, com muito jeito. Essa repreensão divina, então, confrontou e acabou chocando com o orgulho religioso que eles tinham e eles rejeitaram. E o mais solene é que, mesmo após isso, continuaram considerando o povo, ou seja, eles tinham um cuidado diante do povo e não diante de Deus, espelhavam aquele brilho de achar que fazemos tudo certinho, mas bem no fundo esperavam um livramento divino contra os seus inimigos terrenos, ou seja, tudo aqui dos romanos, ou seja, uma libertação carnal e não espiritual. E isso foi uma tragédia, porque a lógica deles era: temos o templo, temos a lei, somos descendentes de Abraão, logo Deus está conosco, ou seja, tinha ali uma presunção espiritual enorme. Mas a Bíblia ensina que o privilégio espiritual e toda essa descendência e tudo isso não vai substituir nunca a obediência verdadeira. E essa foi a falsa segurança que levou então à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Infelizmente, por mais que os profetas tentaram, não conseguiram alcançar o coração desses nossos antepassados ali em Jerusalém. Então, o principal ensino que podemos tirar disso é possível, de forma de piedade, ainda estar longe de Deus. Justiça própria cega para o pecado, inibe o arrependimento genuíno. Rejeitar a repreensão divina endurece o coração, até o Espírito Santo se calar, que torna os pecados contra o Espírito Santo. Privilégios espirituais não garantem favor divino para nada. E o maior perigo espiritual é pensar que está tudo bem quando não está, que é a presunção maior, que é o orgulho, que é a ostentação. Então, devemos aplicar isso hoje para nós, num contexto muito importante, uma reflexão muito grande. Minha fé, a sua fé, está baseada em tradição ou está baseada na graça de Cristo e a transformação que a graça vem trazendo dia após dia? É uma pergunta. Outro, aceito a correção quando vem da Espírito de Profecia, quando vem da Bíblia, quando vem de um outro irmão que fala comigo, ou meu orgulho confronta tudo isso e eu rejeito? É outra pergunta importante. Eu confio na identificação na entidade religiosa ou eu confio na graça de Cristo, no amor de Deus e olho para os seus mandamentos com carinho, como um amor, como um zelo de Deus para comigo, em vez de uma proibição ou de algo que está me restringindo para as coisas que eu quero? Então, a pergunta que devemos fazer constantemente é isso. E depois devemos relacionar isso com as advertências proféticas. Está aí, nós estamos estudando os profetas, são pequenos, grandes profetas, costumo dizer eu, que essas profecias, inclusive, estão muito relacionadas aos acontecimentos agora, do jeito que as coisas estão. Explicar a diferença entre justiça própria e justiça da fé. Devemos ter esse contexto de forma, vamos dizer, prática. Temos noção do que é justiça própria e o que é fé. E depois devemos estar atentos, nos preparando para a volta de Jesus. Ou seja, cada dia é um degrau a mais que devemos subir, devemos pisar, devemos lembrar da mudança constante que devemos ter. Então, o dia de hoje, quando traz para nós advertências para hoje, como ele vem dizendo, realmente advertências que naquela época não surtiram, infelizmente, não surtiram efeito para o Israel daquela época, mas deve e convém que surta efeito para mim, para você, para todos nós que estamos estudando essa lição. Então, que Deus nos abençoe e dê sua graça para que possamos realmente olhar para essas advertências com um olhar profundo para dentro do coração, com um espelho onde tem Jesus do outro lado, ver o que mais precisamos mudar em nossa vida e aceitar as mudanças divinas pela graça de Cristo e nos preparar cada dia para a breve volta de Jesus. Eu, minha família, todos, a igreja, todos nós nos preparar para, quando Jesus vier, estarmos preparados para recebê-lo de braços abertos. Esse é meu sincero desejo para mim e todos os irmãos hoje. Amém.